Bom dia, amada igreja. Deixa eu só começar inicialmente mencionando que hoje de manhã vai ser diferente de outras vezes onde só envolve a mensagem. Então, as fotos vão ser parte muito importante da apresentação. Então, se você estiver num local onde não pode ver direito, então é bom procurar logo um lugar. Há anos que nós, como família, desejávamos conhecer as terras bíblicas, a terra de Israel, e Deus nos deu o privilégio. Então, nós chegamos, ontem faz 15 dias que nós chegamos lá da terra de Israel. Logo de início, deixa eu mencionar os versículos que o irmão Marcos acabou de ler. Porque para entendermos bem a terra de Israel, nós precisamos entender a obra de Deus lá naquele país. E nós encontramos isto dentro da Bíblia Sagrada. E a história bíblica em relação a Israel começa com Deus chamando um homem, por escolha de Deus mesmo, escolheu chamar Abraão para sair da sua terra de Ur dos Caldeus, que hoje em desculpa, que hoje em dia seria Iraque, e chamou ele para sair de lá e ir para uma terra que Deus mostraria a ele. Então, parte da promessa de Deus foi a questão de terra, mas juntamente com isto foi lido no versículo 3, em ti serão benditas ou abençoadas, felizes, todas as famílias da terra. Então, teve bênçãos que foram especificamente dadas a Israel, mas também por meio deles, especialmente duas bênçãos, a Bíblia Sagrada, que é a verdade para as nossas vidas, e desculpe, o Salvador Jesus Cristo também veio daquela terra distante daqui. Então, nós vamos apresentar aquela bolinha lá no canto embaixo. A Mercê está mostrando aí. Aquela bolinha é Salvador, no Brasil, onde você está. E nós subimos até lá em cima na Alemanha, que não está na foto. E de lá para Tel Aviv, a capital de Jerusalém, onde está aquela bolinha vermelha. Mostrando então a região mais próxima. Você vê aí embaixo o Egito, que é um país um pouco maior. A Bíblia fala um bocado sobre o Egito. O Mar Grande aí, mostra aí o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, e um pouco mais próximo a Israel, então aquela bolinha vermelha. E agora nós passamos a incluir essencialmente só o país de Israel. Entenda que é um país muito pequeno, é um pouco menor do que Sergipe, que é o estado menor do Brasil. Então é uma terra bem pequena, mas é a terra que realmente faz parte do centro do mundo, especialmente daquela época. Aqui está nós, então, no voo para lá. Nós chegamos lá, então aqui está a bandeira de Israel. Uma coisa em termos de cultura, lá comumente todas as placas têm 3 línguas. A de cima é o hebraico, a letra no meio um pouco diferente é o árabe dos palestinos, embaixo Jerusalém do inglês. É uma terra, então, que em parte nós vamos ver, muito abençoado quanto à agricultura. Essa é uma parte muito deserta, mas estamos aí
para lhe dizer bem-vindo à terra do Gênesis, e lá nós vamos ver especialmente um pouco quanto a, por exemplo, Abraão. Nós fomos à tenda beduína lá, onde eu e a Mercê, você vê aí em cima de um camelo, caminhando junto com a equipe da qual nós fazíamos parte, lá para a tenda de Abraão. Lá na frente da turma tem o homem fazendo a parte de Eliezer, esse aí do lado esquerdo, nos representando o servo de Abraão, nos conduzindo lá àquela tenda do lado direito e preto em cima, onde nós almoçamos, servidos por um homem que fez o papel de, está aí ele, o papel de Abraão, e falando sobre a hospitalidade de Abraão, falando de como Deus chamou ele para deixar a terra dele e os ídolos dos pais para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aí está eu e a Mercê, e juntamente com Abraão. Pois bem, então Deus prometeu essa terra a ele. Essa do lado esquerdo aí era a minha irmã Cheryl. Nós tivemos o privilégio de ela nos acompanhar. Ela veio dos Estados Unidos para estar com a gente lá. Aquela parte é muito deserto, mas deixa eu dizer que uma parte muito importante em termos da bênção de Deus sobre o país de Israel tem sido a parte agrícola. Deus não somente, aliás, Deus não deu a eles tanta fartura de água, pelo menos água doce. Aqui você vê o Mar Grande, e é enorme, faz parte, é ligado com o nosso mar daqui, um mar normal. Eles tiram muita da sua água do mar para dessalinizar e usar para a irrigação e o plantio que eles fazem lá. 70% da água que eles usam vem do mar. Creio que não tem nenhum país que tem trabalhado tanto com a dessalinização como eles. Continue, Mercê. Outra fonte de água seria isso aqui faz parte lá perto do início do Rio Jordão, lá em cima no norte. Continue. Esse aqui também é uma fonte que sai logo aqui em cima, uma fonte que sai do monte, outra fonte do Rio Jordão. Como vocês veem, muita água jorrando de lá. Então o Rio Jordão vai para dentro do Mar da Galileia, que é justamente o que vocês estão vendo aqui. Vamos falar mais sobre o Mar da Galileia mais para frente. Do Mar da Galileia, então, sai a água do Rio Jordão. O Rio Jordão é isso aqui. Talvez não é justamente o que você esperaria. Essencialmente, o Rio Jordão é daqui para aquela parede ali de largura. São uns 6 metros de largura. Em termos de fundura, mais ou menos aqui, quase na minha cintura. Muita gente vai lá para ser batizado. Acho que é mais válido o batismo no Rio de Jordão. Ali logo do meio do rio para lá já é a Jordânia. O rio é muito menor agora do que foi antigamente, porque muita água está sendo tirada para a irrigação. Continue. Também tem lá o Mar Morto, um mar que não tem outro aqui na Terra igual a ele, justamente porque são mais de 400 metros abaixo do nível do mar daqui. Então, sendo 400 metros abaixo, a água não corre para cima. A única maneira que a água sai daqui é por evaporação, e tem deixado muito sal.
Esse dá para mostrar um pouquinho alguns buracos aí, talvez. Alguns lugares aí tem uns buracos, é onde tem um fenômeno lá onde é até perigoso andar nessa região, porque às vezes simplesmente afunda e se some. Mas o Mar Morto está baixando muito, é muito, muito salgado. Nós não colocamos foto desta parte, mas não dá para afundar mais do que até aqui, não. Nem que tente ir mais para baixo, não vai mais do que até aqui, não. É 8 vezes mais salgado do que o mar. Pois bem, vamos em frente. Então, com a água que Deus deu, essa pouca água doce e muita água desalinizada, ali a MC está mostrando os canos bem próximos um do outro para irrigação por meio de gotejamento. Aqui mesmo num alto como esse, tentando impedir a erosão, você vê os canos lá para derramar água. Agora, indo para a região norte, isso aqui é do Monte Carmelo. Embaixo você vê oliveiras. Lá embaixo você vê um pouco de uma cidade. E aí, depois disto, os campos do Vale Jezreel. E também, às vezes, conhecido como Megido. É justamente nessa região que a Bíblia fala, futuramente vai ter uma grande batalha em que sangue vai correr até a altura dos freios do cavalo. Isso em Apocalipse. Vai ser nesse vale. Muita batalha, muita morte. Os campos, de um modo geral, não são grandes, não. No meio disto você vê alguns lugares onde tem água, isso para a criação de peixe também. Muito verde. Alguém disse que o cônjuge não tinha ido para lá porque não queria ir só ver um deserto, mas na verdade tem muitas regiões onde tem muito plantio. Isso aqui para ilustrar o plantio de videiras, para produzir uvas. Aí você vê mangueiras florando, muita manga lá. Aqui são laranjeiras, parece. Ali debaixo da estufa, é questão de banana, produz muita banana lá. Novamente dá para ver as bananeiras debaixo da estufa. Aqui um campo de trigo do lado esquerdo, do lado direito tâmaras. Tem muita produção de tâmaras. Novamente essa árvore um tanto semelhante a um coqueiro ou outro tipo de palmeira assim. Há muita tâmara. Aqui você vê olivas, né? Azeitonas, figos também são produzidos muito. Tudo isso a Bíblia fala muito. Agora, o que eu queria mencionar é: qualquer pessoa quer essa parte aí de uma fartura, uma abundância de bênçãos físicas. E Deus não somente deu aos israelitas o com que produzir, mas também a inteligência de planejar e usar isto para produzir. Ainda antes de entrar nesse aqui, uns 30 e poucos anos atrás, um colega nosso que morava na época em Mossoró nos disse que um israelita trabalhando na região lá no Rio Grande do Norte disse que entre Mossoró e Fortaleza, que são 250 quilômetros, e da faixa litorânea para dentro 100 quilômetros, com a terra que tem, com o sol que tem, com o solo que tem, ele disse, dá para alimentar a população do mundo todo. Aí é a visão de um israelita.
grande fartura. E Deus os abençoou nesse sentido. Mas eu quero que você saiba que muito mais importante do que as bênçãos físicas de uma abundância do que comer e as outras coisas materiais são as duas coisas que nós queremos falar agora, e primeiramente, as Escrituras, a Palavra de Deus. E essa parte aqui é da região de Qumran, onde em cavernas semelhantes, aliás, essa foi uma das cavernas, se não me engano é a caverna 4, no ano 1947, um garoto procurando uma cabra que tinha se perdido, não estou dizendo nessa caverna, mas na região, uma cabra se perdeu e ele procurando essa cabra, jogou uma pedra para dentro, ouviu um trincado, e foi a pedra batendo em potes. Ele foi então examinar lá o que tinha lá dentro, e lá encontrou alguns manuscritos da Bíblia Sagrada. E o que foi importante quanto a essa questão, isso aqui é uma cópia, uma fotocópia do livro de Isaías, que foi encontrado antes de 1949. Tinha um bocado de homens criticando, obviamente a gente escrevendo a Bíblia manualmente durante quase 2000 anos, teria entrado muitos erros dentro da Bíblia, e na época, a cópia mais antiga do Velho Testamento conhecido era da era de 1000 anos depois de Cristo. Porém, lá no Mar Morto foram encontradas cópias que datavam da época quando Jesus andou aqui na Terra, 1000 anos antes. E a coisa importante é que com isso foi demonstrado que aquela cópia antiga de Isaías e outros livros da Bíblia, porque foram muitos manuscritos que foram encontrados na região, Deus tinha preservado a sua palavra de forma que não tinha sido mudada como os críticos alegavam. E muito disto é justamente porque o povo tinha muito critério quanto à cópia das Escrituras. Se errassem, aí aquele manuscrito já não se via mais. Tinha que ser perfeito. E outra coisa que nos chamou a atenção, e esse aqui foi que nos falou, é que já que isso aqui é a palavra de Deus, a própria leitura da Bíblia tinha que ser ensaiado primeiro, praticado, não somente para pronunciar direito as palavras, mas para comunicar o sentido dela, com boa expressão da comunicação de Deus. Muito importante o que vimos quanto às Escrituras lá. Agora, aqui eu quero fazer também um pouco de crítica quanto a uma coisa. Do lado direito, nossa guia, que falava português até bem, e graças a Deus por ela, uma jovem mãe de uma filha de 7 meses.
Mas aqui ela está falando sobre a questão de que encontraram uma pedra. Essa daqui é uma imitação do verdadeiro, mas você vê as letras aí, que falou de Herodes. Né? E tinha gente que dizia, Herodes não existiu. E ela diz, está aqui prova que ele existiu. Agora, além disto, aqui ela está falando que foi encontrado algo com o nome de Davi. E tinha outras pessoas dizendo, Davi não existiu. Ela diz, está aqui prova que Davi existiu. O que eu quero dizer em relação a isto é dizer que isto é prova do que a Bíblia disse, é fazer da arqueologia a autoridade. Isso é errado. O correto seria dizer, isso aqui é a verdade, veio de Deus, e porque veio de Deus, nós esperaríamos encontrar evidência, não prova, mas evidência da verdade que nós encontramos na Bíblia. Então, nós chamamos essas coisas não de provas, porque se Deus disse, é verdade. O salmista disse em Salmo 119, 142, a tua palavra é o quê? A própria verdade. Pois bem, então, não são provas, são evidências da verdade bíblica. Agora, ao mesmo tempo, é bom que a gente diga, só porque foram encontradas essas evidências, onde não tem, então significa que a Bíblia está errada? Não, absolutamente não. Ela é a verdade. Simplesmente, a resposta simples é, mostra quão pouco é nosso saber. Por exemplo, aqui, quando se cavou para construir este prédio, eu imagino que não foram feitos estudos arqueológicos de coisas que foram encontradas aqui embaixo. A história, mesmo que Salvador seja uma das cidades mais antigas aqui do Brasil, ou é a mais antiga, apesar disto, 300 anos atrás, para nós, parece como aí uma coisa muito antiga. Lá em Israel, quando a guia Ifat falava de 300 anos atrás, ela chamava de nossa história recente. Tá? A diferença de perspectiva, quando lá Abraão, a história dele se trata de 4.000 anos atrás. Essa é a diferença. Pois bem, devido a esta questão, então, falando ainda da questão de não encontrar evidência, simplesmente a gente pode estar muito bem pisando 4, 5 metros em cima de onde a evidência está, e a gente, mesmo que está lá embaixo, 4, 5 metros, a gente não sabe o que está lá embaixo. Então, a falta de evidência não significa que a Bíblia está errada, simplesmente nós não encontramos ainda a evidência. Vamos em frente. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala de pôr em casa cópia das Escrituras. Nós somos um povo esquecido. Nós precisamos de lembrança do que Deus disse. E isso aqui é o que tem em cada porta nas casas lá dos israelenses, onde é colocado então uma cópia do Shema, em Deuteronômio capítulo 6, e uma parte do capítulo 11 de Deuteronômio também. Então, aí nós vimos um pouco quanto à questão da Bíblia. Um tesouro
que vale muito mais do que muito ouro, como o salmista disse, algo que é muito mais importante do que as bênçãos físicas que Deus nos dá. A parte agrícola, essa parte aí toda, Deus deu para eles aquela terra, mas para nós Ele nos deu a sua palavra. E também qual era a outra coisa? O seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. E agora nós vamos começar a falar sobre a pessoa dele. Aqui nós estamos em cima de um alto, tem um altozinho pequeno no meio aí, e passando disto é Belém, onde Jesus nasceu. Nós não chegamos a poder ir até Belém. Isso aqui é bem próximo a Jerusalém. Entenda que mesmo nos tempos de Jesus, caminhar 1h30 de Jerusalém para Belém era muito fácil. Lá foi que Jesus nasceu. Mas é bom que a gente mencione que, voltando a Gênesis capítulo 3, bem no início da história humana, o homem pecou contra Deus. Deus deu uma simples ordem, um grande privilégio de comer de tudo menos de uma árvore, e o homem desobedeceu a Deus, sem necessidade, mas desobedeceu o seu Criador. Passou a achar que a vida boa era viver independente de Deus. Como que não precisasse de orientação dele. Orientação que ele nos dá aqui na Bíblia. E Deus, sendo justo, Deus então trata de expulsar o homem lá do jardim, mas também começou logo a prometer que enviaria um Salvador. Ele, aliás, em Hebreus capítulo 2, diz que ele não fez isso a favor dos anjos, mas a favor de seres humanos. E depois de 4.000 anos de história, Deus enviou o Salvador para nascer aqui na cidade de Belém. A humanidade sendo inimiga de Deus, logo dentro de pouco tempo, Herodes, quando soube disto, planejou matar a Jesus. Mas o Deus que sabe do nosso pensamento, até antes da gente pensar, já tinha dado ordem a José. Fugisse de lá para o Egito, cerca de uns 500 quilômetros, dependendo da parte onde foi no Egito. E depois de Herodes morrer, aquele que queria matar Jesus, então Deus mandou ele de volta, agora para Nazaré. E nas próximas fotos nós vamos mostrar para vocês onde nós visitamos uma vilazinha que foi para ser um molde, um exemplo de como espera aí só um instante naquele como se trabalhava naquela época. Isso aqui é um homem representando como se trabalhava como carpinteiro. Isso aí é como eles furavam buracos com este aparelhozinho aí. Um maquinário bem simples. Aqui um pouco da ferramenta deles. Uma das coisas que nós aprendemos quanto a carpinteiro é que na nossa definição de carpinteiro, trabalha só com madeira. Lá na época trabalhava também com pedras, onde tinha muita pedra, também era usado muito pedra em construções. Muito cuidado com ovelhas, aqui eu com um dos pastores de ovelhas. Além disto, aqui nós estamos numa representação de uma sinagoga.
da época. Isso aqui, honestamente, foi uma das coisas que para mim foi um aprendizado muito grande, especialmente em relação a Lucas capítulo 4, onde Jesus em Nazaré ficou em pé na sinagoga e leu lá do profeta Isaías. Este rapaz aqui explicou para nós que nos sábados 7 homens faziam a leitura bíblica. 6 destes liam dos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estes liam a Bíblia e, como eu disse, era lida bem explicada, mas não explicando, eles liam. Mas a sétima pessoa, então, essa sétima pessoa lia dos profetas e depois de ler as escrituras, então passava a ensinar. No caso, então, Jesus, dessas 7 pessoas, ele estava em qual posição? Ele foi a 7ª, porque ele leu do profeta Isaías, capítulo 61, e falou que neste dia estava sendo cumprido essa promessa. E o rapaz aí falou uma coisa interessante. Ele disse, no começo, isto para os que estavam ouvindo teria sido motivo de grande alegria. E a gente costuma pensar logo, não, mas quem é você para dizer isso? Eles estavam desejando a vinda do Messias, então ouvir que o Messias chegou seria para eles grande alegria. Agora, como ele passou a explicar, grande alegria para eles, porque a visão deles era econômica, política. O que nós precisamos para melhorar o nosso país é ser liberto dessa escravidão aos romanos, escravidão econômica, política. O que nós precisamos é isto. E Jesus então passou a dizer, olha, nos dias do profeta Elias, ele não foi enviado, mesmo que em Israel tinha muitas viúvas, ele não foi enviado para nenhuma das viúvas aqui da sua terra, da nossa terra. Ele foi enviado para cuidar de uma viúva estrangeira. E depois, nos tempos do profeta Eliseu, em Israel tinha muitos outros leprosos, Jesus disse, e nenhum foi curado, senão Naamã, o sírio, o estrangeiro. E ele então, ao dizer que a salvação que o Messias veio dar não era econômico, político, como todo mundo queria, mas dizer que era espiritual, interior, Deus regenerando o homem, e que isto era não somente para os judeus, mas para os gentios também. Então a ira deles foi tal que não aguentaram mais e levaram ele para esse local bem próximo. A gente não sabe exatamente onde era a sinagoga da época, porque de fato Nazaré era uma cidade pequena na época, mas hoje em dia é uma cidade de uns 70 mil habitantes. Levaram para esse ponto. Agora, a foto não é como está lá. Entenda que olhar daqui para lá embaixo, mostrar a estrada lá embaixo,
Isso aí é uns 100 metros de altura. Então, você na beirazinha disso aqui, você vai andar com cuidado para não cair. Agora, disseram lá que Jesus tinha pulado, mas não é isso que as Escrituras dizem. E se a Bíblia diz que ele passou no meio deles, eu entendo que ele se livrou de outra maneira. Mas isso aqui é muito, muito alto, viu? E foi o local de onde tentaram matá-lo já bem no início do seu ministério. O povo já estavam tentando matá-lo. Mas Deus não tinha planejado ele morrer nessa hora e nem desta maneira. Deus planejou que ele morresse. Mas isso viria no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Vamos em frente. Aqui está dizendo bem-vindo a Cafarnaum, a cidade ou a vila de Jesus. Isto porque Jesus então centralizou o seu ministério na cidade de Cafarnaum. Ele desceu lá de Nazaré para a beira do mar da Galileia. Isso aqui é um pouco das ruínas lá de Cafarnaum. Dá para ver aí uma das sinagogas do tempo já depois de Cristo, mas dá para ver que foi uma coisa muito bem feito, durou muito tempo. Aqui é um prédiozinho debaixo de um prédio que a Igreja Católica fez aí, onde a Mercê está mostrando lá em cima. Mas esse prédio embaixo aí é quase 100% certo que é a casa da sogra de Pedro. Se lembra? Pedro era casado, ele tinha sogra. E a mãe de Constantino, ela veio à terra de Israel no ano 300 e tanto depois de Cristo. Ela quis marcar, quis conhecer bem os lugares onde Jesus andou. E aqui então seria o local onde ele curou a sogra de Pedro. Que aliás é só questão de uns 100 metros ou menos daquela sinagoga. Dá para voltar uma coisinha. Uma das coisas que me impressionou muito mais para trás é que as casas eram muito pequenas. Era um quarto só. Se você pensa que a sua casa é pequena, um quarto só, e geralmente uns 15 a 20 metros quadrados. Só um quarto, tá? Essa era a casa. Então, era uma população bem grande na época, quando Jesus morava lá, vários mil pessoas. E ainda devo dizer que Jesus falou severamente condenando essa cidade, porque teve imenso privilégio. Outras cidades não viram tantos milagres dele. E Jesus disse que no dia do juízo ia ser pior para eles do que até para Sodoma, onde veio fogo do céu e consumiu toda aquela cidade, porque o juízo não é só assim aqui e agora, mas ainda tem um juízo futuro e eterno, e para aquele que muita oportunidade teve e se manteve rebelde contra o Senhor, este vai ter um juízo maior, até para algum que esteja aqui hoje, que ouve de Cristo e rejeita, vai ser pior do que os índios lá do pastor Marcelo, que nunca ouviram falar de Cristo. Pois bem, vamos em frente. Aqui é uma foto do Mar da Galileia, e justamente na região onde foram relatadas as bem-aventuranças, onde Jesus pregou
aquela grande multidão de pessoas. O Mar da Galileia é bem interessante, do lado do nascente, pouco depois de subir, já começa a Jordânia, e tanto, então, olhando do norte ao sul, do lado esquerdo, lá em cima, do mar sobe bem íngreme, como também do lado direito, dentro de Israel. O Mar da Galileia não é grande, 13 quilômetros no mais largo, 21 de comprimento, então sempre dá para ver o outro lado. Nós tivemos o privilégio de fazer um passeio num barco lá no Mar da Galileia. Nossa guia aí do lado esquerdo, uma judia que conhece um bocado das Escrituras, fala sobre Jesus, conhece até o Novo Testamento, entenda, vocês que talvez não entendem, mas já que os judeus rejeitaram a Jesus, eles têm o mesmo Velho Testamento que nós temos, mas o Novo Testamento eles rejeitam, né? Que acham que Jesus não era Deus, nem o Messias. Essa parte eles aceitam como nós, essa parte não. Ore pela salvação da IFAT. Aqui eu especialmente no Mar da Galileia falei sobre a questão de que grande parte dos milagres de Jesus foram feitos ou lá no mar, ou bem próximo ao Mar da Galileia. Especialmente os milagres que envolvem a natureza foram praticados por Jesus lá. Por exemplo, acalmando a tempestade, falou para os ventos e as ondas e pararam. E você, falando ao mar e o vento, se aquieta? Não. Mas Jesus, que é o Criador do mar e do vento, Ele fala e obedecem. Ele fala aos peixes, vão ali para esse local, manda Pedro jogar a rede lá, e tem muito peixe, porque os peixes lhe obedecem. A rede não se quebra quando devia normalmente quebrar com tanto peso, mas isto mostra o controle do Criador sobre a rede. E muitas outras coisas. Jesus andou por cima da água. Você consegue fazer isso? Sem ser puxado por um barco em cima de umas pranchas? Não consegue, não. E Jesus não somente fez, mas mandou Pedro fazer, e ele andou sobre as águas também. Então, Jesus demonstrou vividamente lá que Ele é Deus, que Ele tem domínio sobre a sua natureza. Aqui do lado esquerdo é Daniel. Isso aqui é um irmão em Cristo. Ele é judeu. Ele foi quem nos levou nesse passeio no Mar da Galileia. Ele nasceu lá na beira do Mar Grande. Com uma semana de nascido, a mãe dele deu ele para outra família. E com 28 anos de idade, ele foi procurar ver se encontrava a mãe. Encontrou ela lá à beira do Mar da Galileia, numa cidadezinha lá. Encontrou os seus irmãos lá também. Se mudou para lá. Ele, então, tendo licença de guiar barcos assim, ele arranjou um emprego lá. E, especialmente quem ia passear no Mar da Galileia, os servos do Senhor Jesus Cristo. Ele, ouvindo a leitura bíblica e vendo a vida transformada daqueles servos de Deus, Deus graciosamente salvou o Daniel. Mas por 5 anos, com receio, ele não confessou a Cristo,
por causa da perseguição que sabia que enfrentaria. Ele disse a mim, depois de 5 anos, não aguentei mais, não. Eu tinha que confessar a Jesus como meu Senhor. Ele disse, eu comecei a cantar. Se quiser ouvir, a Mercê ganhou um CD dele cantando, uma parte em hebraico, uma parte em inglês, uma parte em português. E ele de fato perdeu o emprego. Quando o patrão soube, expulsou ele do emprego. Mas aí já estávamos chegando no porto, ele disse, mas Deus me deu outro barco. E ele é dono desse barco. Mudou o nome de Dan, que significa juiz, para Daniel, que é Deus é meu juiz. Então, ore por esse servo do Senhor. Aí estou eu dentro do mar da Galileia, no lado sul da Galileia, perto de onde o rio então sai levando a água para fora. A água era fria, eu já estava gripado dessa gripe que eu estou agora, então por isso eu não tomei banho lá no mar da Galileia, não, só entrar até o joelho. Vamos passar agora para Jerusalém. Isso aqui é um molde. Do lado direito você tem o Monte das Oliveiras. Entenda que é muito íngreme, muito mesmo. Lá para baixo onde está o Vale de Cedron. E então sobe também muito íngreme para a cidade antiga a cidade de Davi. E então lá em cima do lado direito o Monte do Templo. Isso é um molde de como era, né? Aí é onde a Doma da Rocha está agora, e do lado esquerdo então mais da cidade de Jerusalém. Isso aqui realmente é uma foto, então uma foto que nós tiramos lá da Doma da Rocha, que é justamente o local onde Salomão construiu o templo, que depois foi derrubado por desobediência do povo. Lá você vê nós no Monte das Oliveiras, ali de trás de nós, onde a Mercê está mostrando, é cemitério. Quiser pagar $5.000 para ser enterrado por ali, dizem que vai ser ressuscitado primeiro. Meio de ganhar dinheiro, porque não é verdade. Então não gaste seus $5.000 aí assim, não. Será perdido. Viu? Mas também a foto não faz justiça, não. Mas dali, lá para baixo, lá embaixo é o vale, e é muitos metros abaixo. E aí sobe lá para onde está a Doma da Rocha. E o antigo muro da cidade também, você pode ver aí. Hoje em dia, Jerusalém é uma cidade de uns 800 mil habitantes. Nós perto de um dos antigos muros da cidade. Jesus então desceu do Monte das Oliveiras, montado não num cavalozão grande, o normal de um rei, mas humilde. Não esperaríamos nem que Deus se tornasse um ser humano, quanto mais se humilhar a entrar montado num jumentinho. Mas ainda mais do que isto, lá, aqui, onde a Mercê está mostrando, lá foi o cenáculo, onde Jesus foi, aqui é dentro do cenáculo, onde Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, instituiu a ceia, que nós ainda hoje em dia comemoramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui quanto à cultura, tanto daquele tempo como do nosso. Você vê a questão de lavar.
E era uma coisa religiosa. Essa questão de lavar, esses quadros estão aí mostrando como é que faziam isto. Por todo canto que a gente andava, a gente viu muito, muito mesmo disto. E entenda, o ser humano tem uma certa consciência do pecado, mas costuma pensar em resolver isto com coisas exteriores. E o nosso problema é um de natureza, é interior, não exterior. Vamos à frente. Isso aqui, por exemplo, são ruínas. Em cima disto aqui, dessas coisas que você vê aí, era o piso. E isso fazia parte do processo de banho. Tinha banho quente e frio. E entenda, isso aqui não era só um banho, não. Tinha para eles significância espiritual. Aqui você vê onde a Messê está descendo para dentro, para se lavar, saindo por outro lado, achando que está purificado agora. Entenda, isso aqui é um outro exemplo de um local onde faziam isto. As pessoas até hoje, mesmo a nossa guia falou de como fazem, como ela faz isto aqui. Tem que tirar toda a roupa, aliança, relógio, brinco, tudo. E no caso dela, então, tinha uma mulher lá para dizer se mergulhou e cobriu tudo. Se não cobriu todo o cabelo, ainda não está limpo. Mas eu estou relatando isto para dizer que o homem costuma olhar para coisas exteriores, físicas, achando que assim alcança o favor de Deus, não reconhecendo que o problema é de natureza, só Deus dá jeito regenerando. Para dizer então que aqui você vê a via dolorosa, muito disto a Igreja Católica tem acrescentado coisas que não são bíblicos, uma parte são, mas você vê de novo a língua, tanto hebraico lá em cima, árabe no meio, inglês embaixo. Jesus então foi caminhando por esta rota até onde ele foi crucificado. Isso aqui, então, nós estamos entrando num jardim, que justamente foi a parte do que chamam o Calvário de Gordon, que é um dos locais, nós não temos absoluta certeza qual foi o local que Jesus morreu e ressuscitou. Sabemos que ele fez isso, não sabemos exatamente o local. Este local nos deu um sentimento de que estávamos mesmo na região, que tem esse lagar onde era pisado as uvas, mostra a parte onde era pisado. Eu digo na outra foto, Messê. A parte onde era pisado. Não, aí é onde. Isso. Nessa parte era onde as uvas eram pisadas, ia descendo aí por essa parte no meio aí, então o suco da uva lá para baixo, justamente tinha isto, eles pisavam com os pés as uvas para não ferir a semente que é muito amarga, e iria amargar o suco da uva. E Jesus semelhantemente foi pisado e sofreu pelos nossos pecados. Isso aqui mostra uma cruz. Jesus então foi crucificado, o único que não merecia
sofrer o juízo de Deus, sofrer o juízo em nosso lugar, para pagar um débito que nós tínhamos, herdado de nosso pai Adão, e não podíamos pagar, mas ele pagou por todos aqueles que nele creem. Mas depois de morrer e ser sepultado, a Mercê diz: ele não está aqui, mas ressuscitou, né? Isso aqui é justamente uma sepultura que tem lá naquele jardim. Aí outra foto onde nós entramos para ver como era uma sepultura. Se este foi o local ou não, a gente não sabe com certeza. Talvez tenha outro lugar onde seria mais provável ainda. Aí diz: ele não está aqui, pois ressuscitou. Ele está vivo. Esse foi o nosso grupo, 32 pessoas, se não me engano, que estávamos lá. Nosso guia lá foi o João Batista, evangelista, que é do estado de Paraná. E um irmão em Cristo. Eu não sei como é que eles conseguem morar lá, não sei se é descendente de judeu, mas foi muito bom ter o irmão nos guiando lá. Agora, nós temos falado de Deus ser fiel em cumprir as suas promessas. Ele cumpriu, os abençoando com a terra, com uma fartura de bênçãos materiais, agrícolas, até hoje em dia. Mas nós dissemos que de maior importância do que isto, as bênçãos espirituais, nos dando a Bíblia, nos dando o Salvador. Mas finalizando agora, eu quero dizer que uma das coisas que ficou muito evidente nas nossas mentes lá foi a questão de que Deus disse que o pecado tem consequência. E mesmo para o judeu, escolhido por ele, o pecado tem consequência. Deus não é um que é como tantos fabricam, tão bonzinho que nem liga o mal. Isto, aliás, não é ser bom. O Deus da Bíblia é perfeitamente justo. É por isso que Jesus teve que morrer. E a verdade é que, como a Bíblia diz, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. A disciplina é para o bem da pessoa. Os judeus, porém, tendo tanto privilégio de ter recebido a Bíblia, de ter vindo para lá o Salvador, rejeitaram ele. A desobediência não começou naquele tempo. Muito antes disto, a Bíblia é cheia da desobediência humana. De que são poucos os que verdadeiramente eram salvos e regenerados. Mas por toda parte que a gente andou, o que a gente viu foi ruínas assim. Aliás, aí do lado direito são uma série de sanitários. Um senta aí onde a Mercê está, outro já senta aí, cada um encostado um do outro, para usar o sanitário antes de entrar para essa parte aqui, hipódromo, onde tinha corrida de cavalo. A arquibancada aí foi construída por Herodes o Grande, que foi justamente aquele Herodes que planejou matar Jesus. Isso aqui está, essa parte aqui é em Cesareia Marítima. Foi onde Pedro foi evangelizar Cornélio. Herodes foi um homem muito, muito perverso. Ele não somente tentou matar Jesus, mas matou a esposa, matou, se não me engano, 3 filhos,
com ciúme de que fossem tomar o lugar dele, mas um homem de um gênio quanto à construção. Ele construiu muita coisa que nós vimos lá na época. Isso aqui são ruínas também. Isso aqui são o quê? Eu esqueci. Hein? Megido, sim. Megido, já lá perto do vale onde estivemos antes, muitas e muitas ruínas aí. Eu acho que disseram que são camadas de 20 e tantas camadas, uma em cima da outra, de ruínas. Aqui foi um grande celeiro, uns 6 metros de diâmetro de um lado para outro, onde guardavam os grãos. E aí desciam por aí, por esse lado aí, e podiam sair pelo outro lado também. Isso aqui são outras ruínas bem no norte, na cidade antiga de Dan, onde Jeroboão construiu um altar, dizendo: Israel, vocês não precisam ir lá para Jerusalém, lá é muito longe, nós vamos fazer aqui um Deus que tirou nós lá do Egito. Isso aqui, essa estrutura no meio aí é justamente onde foi feito então um altar a Baal. Muitas ruínas por lá, muito mesmo. Isso aqui foi descoberto por causa daquela árvore que a Mercê está mostrando. Que tipo de árvore é? Eu esqueci. Carvalho. Certo povo plantava um carvalho, onde era um site histórico, e então, depois de descoberto este carvalho, foram cavar na região. Isso aqui tudo era coberto por terra, através dos séculos. A Mercê está aí na entrada da cidade que estava lá na época. Parede, muro da cidade, uns 3 metros de largura de pedra, muito grande mesmo. Lá também tem esse portão em forma de arco aí. Dizem que é o mais antigo do mundo. A guia disse 3.000 anos. Eu tenho um problema quanto a essa data, pois 3.000 anos atrás já seria antes do dilúvio. Eu creio que não teria escapado o dilúvio. Mas ruínas. Aqui são Cafarnaum, que Jesus profetizou. Essas fotos são das ruínas lá. Jesus pronunciou aquele ai sobre aquela cidade. Aqui é Bet-Sean. Eu não me lembrava nem do nome dessa cidade, mas aqui foi onde os filisteus mataram Saul e os seus filhos e os dependuraram numa parede lá. Aqui você vê a rua principal. Muito disto aqui já era depois do tempo de Jesus, mas a história começa lá muito antigo, 3.000 anos atrás ou mais. Essa é uma visão pela rua principal. Você vê o centro mais elevado, um sistema até de esgoto que ainda funciona. Depois nós vamos lá para cima e tem uma visão lá de cima, isso muito íngreme, como você pode ver aí. Esta cidade então foi destruída num terremoto no ano 749. Nós cantamos dentro dessa arquibancada aí, no céu aberto, mas o som, mesmo com pouca gente cantando, era muito bonito. Muitas e muitas colunas, obviamente muito trabalho foi investido neste local. Aqui está nós então olhando de volta na outra direção, lá de cima, olhando aquela mesma rua. Está lá a arquibancada, muita ruína lá, que fala da verdade bíblica, que quando o homem se rebela contra Deus, seja Deus mandar um inimigo com ganância de tomar os bens da pessoa, ou seja também a questão de terremoto,
sobre o domínio do Criador, Deus julga a rebeldia contra ele. Eu mostrando aí a largura deste muro lá em Bet-Sean também. Naquele caso não era de pedras. As ruínas aí das colunas derrubadas no terremoto, muito mais das ruínas ainda. Aqui foi em Massada, onde Herodes lá embaixo construiu mais um palácio dele, construiu muito no templo, construiu em Cesareia e aqui no Monte de Massada também. Muitas ruínas lá em cima de Massada, onde cerca de quase 1000 judeus se suicidaram em vez de se entregar aos romanos. Muito íngreme para subir lá, mas os judeus, como você vê aí, em todos os lados. E tinham muita comida lá. Mas em vez de se entregar, eles se suicidaram. E muitos veem isso como heroísmo. A Bíblia nunca justifica a pessoa tirar a sua própria vida. A parte do muro, lá de cima do canto, então, uma pedra, nós vamos mostrar agora. Agora ainda não. Mas essa seria a rua por onde Jesus entrou. Como é que eu digo? Do lado tem as lojinhas onde tinham os cambistas. A Mercedes está mostrando aí. São lojinhas pequenas. O freguês não entrava não, são uns 2 metros quadrados. Então lá de cima então foi derrubado uma pedra que falava que este era o local de onde um homem com trombeta anunciava que ia começar o Shabat, o sábado. Pois bem. Muitas e muitas ruínas por todo canto que falam então do juízo de Deus vindo sobre o homem que se rebela contra ele. Aqui as ruínas do palácio de Davi. Isso aqui a parede das lamentações, muito antigo. Os judeus vão lá especialmente para orar. De novo, muito rito, a questão de achar que orando de certa posição está mais próximo a Deus, porque estão o mais próximo que eles podem chegar do lugar onde o templo estava. Homens e mulheres divididos lá, você vê a Doma da Rocha lá atrás, essa parte que embaixo, a parte onde as mulheres estão, a parede separando as mulheres dos homens. São os islâmicos que têm o domínio lá da Doma da Rocha. Quem não for muçulmano não pode entrar lá. É um lugar de intenso conflito religioso. E entenda, conflitos mesmo de filhos do diabo contra filhos de Deus, sim, mas conflito de filhos do diabo contra filhos do diabo. Porém, nós não vimos nenhuma violência, não. Soldados por todo canto, e muito bem armados, alegres, satisfeitos, jovens. Os rapazes têm que servir para 3 anos, as moças por 2 anos. Você vê os sorrisos deles aí, junto com uma metralhadora na mão. A diferença que eu vi entre lá e Salvador é que aqui quem tem a metralhadora é os bandidos, né? Lá é a polícia, bem armado.
mas um clima de manter a paz por meio de força. E esta é a última foto, então, mostrando nossa guia Ifate, nós nos despedindo dela lá no aeroporto. Ore pela salvação dela. Que ouvindo a palavra, ela tem que ler a Bíblia, o Novo Testamento, para poder servir de guia, né? Porque não são todos que são crentes que vão para lá. Tem muitos católicos, por exemplo, que vão também, mas o católico também quer saber a história de Jesus. Então ela tem que ler isso aí para a vida dela. Então Deus usa a sua palavra para salvar pessoas, como Ele fez na vida do Daniel, que eu lhes mostrei. Ore que Deus possa salvar ela também. Vamos terminar com a oração. Então, ó Pai, muito obrigado por nosso tempo de lembrança das obras do Senhor, cumprindo as suas promessas, abençoando os judeus física e materialmente, com a terra que tem produzido fartura, com inteligência para produzir isto, bom ânimo para trabalhar. Mas o triste que é demonstrado também muito claramente é também o pecado humano, que procura só as coisas físicas, de comida, saúde, liberdade política, econômica, e não veem, porque têm sido cegados pelo diabo, não veem que a maior necessidade é do perdão do pecado. E o Senhor deu a Bíblia, não somente para eles, mas para nós também, podermos conhecer a Ti. Conhecer o perdão dos nossos pecados, não por meio de lavagens exteriores, mas por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo no nosso interior. E que isto veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, o único perfeito e justo, e dentro do plano de Deus, veio e pagou a nossa dívida. Que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Obrigado pelas vezes que o Senhor disciplina os seus. E tendo algum aqui neste dia que ainda não reconheceu a sua necessidade do Salvador, que hoje seja dia de salvação, que venha a confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E que nós, os crentes também, sejamos edificados por meio deste tempo. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.